No nosso aniversário de casamento, descobri a traição que destruiu minha vida. Seja bem-vindo ao canal Traições Secretas. Quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já imaginou descobrir, justamente no dia do seu aniversário de casamento, que é a pessoa que você mais ama e compartilha a felicidade e esconde o pior dos segredos? No vídeo de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um homem que, no dia em que preparou a surpresa mais especial para sua esposa, ele encontrou a maior decepção da sua vida. Uma traição inesperada, uma dor insuportável e a difícil escolha entre se destruir ou se levantar. E aprendeu que nenhuma traição tem poder maior do que a decisão de recomeçar. Descobriu forças onde pensou que não existiam e encontrou um caminho para transformar dor em libertação. Prepare-se para conhecer essa história marcada pela dor, pela tristeza de um coração despedaçado e pelo silêncio de uma traição que grita mais alto do que qualquer palavra. E entre a escuridão da decepção e o peso da solidão, precisou escolher se afundar na tristeza ou encontrar forças para se reerguer. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real e, por isso, os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Então, vamos à história. Meu nome é Leonardo Silva. Tenho 38 anos. Sou gerente de uma empresa de tecnologia. Sempre me considerei um homem de sorte. Uma esposa maravilhosa, Camila, 35 anos, cheia de charme e sensualidade. E um casamento que parecia um conto de fadas. Hoje, no dia do nosso 15º aniversário de casamento, eu não poderia imaginar que tudo que acreditava estar construído iria desmoronar diante dos meus olhos. Moramos em Joinville, Santa Catarina, e a manhã começou como qualquer outra. Com a diferença de que eu estava animado para celebrar nossa data especial. Preparei o café da manhã. Panquecas, suco de laranja natural e aquele café que Camila tanto gosta. Ela entrou na cozinha com o cabelo preso de forma simples, ainda com a roupa de dormir, e me lançou um sorriso que sempre me encantava. Bom dia, amor. Está um cheiro delicioso aqui. Disse ela, me abraçando por trás. Feliz aniversário para nós, minha linda. Hoje vamos comemorar do nosso jeito especial. Respondi sorrindo. Apesar do clima perfeito, algo me parecia diferente. Camila estava mais silenciosa que o normal, e mesmo seu sorriso, embora doce, parecia contido. Mas eu não dei importância. Afinal, ela sempre foi assim em algumas manhãs. Reservada, introspectiva, talvez apenas pensativa. Enquanto tomávamos nosso café, conversamos sobre nossos planos para o dia. Eu havia reservado um jantar especial em um restaurante sofisticado da cidade. E também tinha preparado uma pequena surpresa. Uma viagem de fim de semana para o litoral. Camila parecia feliz, mas percebi uma pontinha de hesitação em seus olhos. Após o café, decidimos sair para um passeio leve no parque. Caminhamos de mãos dadas, como fazíamos desde os primeiros anos de namoro. Lembro de sentir uma nostalgia intensa, lembrando das promessas feitas no altar e das pequenas brigas que sempre resolvíamos com carinho. Era um sentimento de segurança, de amor genuíno. Pelo menos eu acreditava nisso. No entanto, pequenas fissuras começaram a aparecer durante o dia. Camila recebeu várias mensagens em seu celular, e cada vez que isso acontecia, ela olhava rapidamente para a tela, desviando meu olhar. Tentei não me importar. Pensei,
Talvez sejam colegas de trabalho ou família, mas uma sensação incômoda começou a surgir dentro de mim. Uma intuição silenciosa que eu tentava ignorar. À medida que o dia avançava, as pequenas diferenças se tornavam mais evidentes. Ela parecia distraída, respondia minhas perguntas de forma mecânica e evitava qualquer contato mais íntimo, mesmo gestos simples como segurar a mão ou encostar o braço. Comecei a questionar se era apenas ansiedade, cansaço ou algo mais profundo. Voltamos para casa no início da tarde. Camila disse que precisava se arrumar para o jantar, mas demorou muito mais que o habitual no quarto. Eu, ansioso e com o coração batendo forte, decidi esperar pacientemente, tentando não demonstrar qualquer suspeita. Observei seu quarto à distância, percebendo cada detalhe. A maquiagem impecável, o perfume delicado no ar e aquele cuidado exagerado com a roupa, como se estivesse se preparando para outra pessoa. Quando ela finalmente apareceu, estava linda como sempre. Mas agora, além da beleza, havia um ar de tensão, como se algo estivesse sendo escondido. Tentei sorrir, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. O jantar no restaurante começou bem. Brindamos, rimos, lembramos dos momentos bons do casamento. Ainda assim, havia uma distância emocional que não se podia ignorar. Camila recebia mensagens constantemente, e sempre que o celular vibrava, ela se afastava discretamente para olhar. Em um momento de descontração, tentei tocar em assuntos do passado, relembrar viagens, festas, amigos em comum. Ela ria, mas as respostas pareciam automáticas, sem emoção real. Aquele comportamento era estranho, mas eu ainda não conseguia confrontá-la com qualquer suspeita. Voltamos para casa depois do jantar, e eu tentei criar um clima romântico. Acendi algumas velas, coloquei nossa música preferida e ofereci um presente que havia comprado com muito carinho. Um álbum de fotos dos últimos 15 anos juntos. Camila olhou o presente, sorriu e disse: Obrigada, amor. É lindo. Mas novamente havia algo no tom de voz. Uma ausência de calor que me incomodou. Era como se ela estivesse presente fisicamente, mas distante emocionalmente. Tentei disfarçar meu desconforto, mas no fundo, uma sensação de medo começou a crescer. Depois de um tempo, Camila pediu desculpas e disse que precisava descansar um pouco. Eu aceitei, mas notei que ela estava estranhamente preocupada em não me deixar ver algumas mensagens no celular. Meu coração começou a acelerar, e uma sensação de que algo estava prestes a ser revelado me atingiu com força. Sentei-me no sofá, refletindo sobre o dia. Tudo parecia perfeito, mas a intuição gritava dentro de mim. Comecei a me lembrar de pequenos detalhes recentes. Encontros que ela dizia ter com amigas que nunca existiam. Telefonemas estranhos, mensagens deletadas rapidamente. Tudo parecia se encaixar, formando um quadro que eu jamais queria enxergar. E então, naquele momento de silêncio, uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eu sabia que aquele aniversário não seria apenas uma celebração do nosso amor, mas o início de uma noite que mudaria tudo para sempre. Meu coração batia forte, minhas mãos suavam, e uma pergunta martelava incessantemente em minha mente. O que será que Camila está escondendo de mim? Após aquela manhã e jantar aparentemente perfeitos, mas marcados por pequenas tensões, meu coração não conseguiu se acalmar. Cada gesto de Camila parecia carregar uma mensagem oculta que eu ainda não conseguia decifrar. O resto do dia se arrastou com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e alerta. Enquanto ela se preparava para descansar, eu me mantive em silêncio, sentado no sofá, tentando processar meus sentimentos. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquele comportamento do que simples cansaço ou distração. Aquele pressentimento cresceu quando percebi que, ao chegar ao quarto, ela fechou a porta suavemente, mas não trancou. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que para mim parecia uma abertura que eu poderia explorar sem invadir sua privacidade de forma flagrante. Decidi então começar a prestar mais atenção nos pequenos sinais. Notei que as mensagens que recebia estavam sempre com notificações desligadas, e quando ela falava ao telefone, mudava o tom de voz,
rindo ou suspirando de maneira diferente da habitual. Meu estômago começou a embrulhar. Sabia que estava entrando em território delicado, mas algo dentro de mim precisava entender a verdade. Naquela noite, enquanto Camila descansava, lembrei-me de um episódio recente. Ela tinha dito que passaria o dia com amigas, mas ao conversar casualmente com uma delas no trabalho, descobri que Camila não havia aparecido. Uma pontada de desconfiança atravessou meu peito. O que ela realmente estava fazendo? Para onde ia durante essas horas? No dia seguinte, as pequenas mudanças se tornaram mais evidentes. Camila chegava mais tarde do trabalho, aparentemente cansada. Mas o cansaço não explicava o brilho diferente nos olhos ou o sorriso discreto que desaparecia quando eu olhava. Ela passava horas no banho ou no quarto, mexendo no celular com cuidado excessivo, sempre escondendo a tela de mim. Tudo isso me deixava inquieto, mas eu tentava racionalizar. Talvez fossem apenas rotinas diferentes ou estresse do trabalho. Apesar da tentativa de ignorar os sinais, minha mente não parava. Comecei a me lembrar de conversas antigas, momentos que agora pareciam pequenos alertas. A demora em responder mensagens minhas, o cuidado em esconder o celular, a maneira como evitava falar sobre certas pessoas ou lugares. Todos esses pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes, agora formavam um padrão que me aterrorizava. Certa noite, decidi tentar uma abordagem sutil. Perguntei sobre seus amigos, sobre os eventos que frequentava de forma casual. Ela respondeu com detalhes, mas senti algo forçado. Um sorriso que não chegava aos olhos. Uma narrativa cuidadosamente construída. O desconforto dentro de mim aumentava a cada palavra. No fim de semana, tentei propor um passeio romântico, na esperança de reconectar e dissipar a ansiedade crescente. Camila concordou, mas parecia distraída durante todo o trajeto. Seus olhares se desviavam constantemente para o celular, e suas respostas eram curtas, evasivas. Eu sentia cada gesto dela como se fosse um enigma, e a dúvida corroía minha paz. Durante o jantar no restaurante do fim de semana, observei algo que me deixou ainda mais inquieto. Um homem passou por nossa mesa e ela quase corou, desviando o olhar rapidamente. Um detalhe pequeno, mas que para mim falava muito. Comecei a perceber que eu não conhecia mais a Camila da forma que acreditava. Algo havia mudado profundamente, mas ela mantinha a aparência de normalidade, como se nada tivesse acontecido. Em casa, naquela mesma noite, decidi ser mais observador. Enquanto ela tomava banho, notei que algumas mensagens no celular eram apagadas rapidamente, e algumas chamadas recentes não estavam mais no registro. A sensação de invasão de privacidade se misturava à necessidade de descobrir a verdade. Comecei a me perguntar, o que ela está escondendo? Com quem? No decorrer da semana, cada detalhe cotidiano parecia ganhar significado. Um perfume desconhecido, roupas fora do lugar, conversas truncadas ao telefone. Cada gesto dela era analisado com precisão quase obsessiva. Eu sabia que precisava confirmar minhas suspeitas, mas ainda hesitava em confrontá-la diretamente. Medo e amor se misturavam, criando um turbilhão emocional difícil de controlar. Certa tarde, enquanto ela dormia um pouco no sofá, notei que um envelope caiu de sua bolsa. Curioso e tomado pelo instinto, aproximei-me discretamente e percebi que se tratava de ingressos para um hotel e horários que não coincidiam com nossos compromissos. Um frio percorreu minha espinha. Tudo fazia sentido agora, e a confirmação parcial da traição transformou minha ansiedade em um peso esmagador no peito. O restante do dia passou em silêncio absoluto. Camila parecia alheia à minha inquietação, mas eu estava preso em pensamentos contínuos, revisando cada interação recente, cada gesto suspeito. Cada sorriso dela que antes me tranquilizava, agora despertava desconfiança. Naquela noite, não consegui dormir. Revi mentalmente cada detalhe dos últimos dias, cada atitude suspeita, cada mensagem deletada, cada segredo escondido. O pressentimento de que algo devastador estava por vir não me deixou descansar. E assim, o aniversário de casamento,
que deveria ser um dia de celebração, passou a ser um prelúdio da verdade que eu ainda não estava pronto para enfrentar. Eu sabia que, em breve, toda a realidade que acreditava sobre nosso casamento seria exposta, e a sensação de impotência começou a dominar cada pensamento. A manhã seguinte ao passeio, e aos sinais cada vez mais evidentes, começou com uma estranha quietude. Camila ainda dormia, e eu permaneci sentado na sala, refletindo sobre os últimos acontecimentos. Meu coração estava pesado. Cada gesto dela, cada mensagem deletada, cada sorriso ausente ecoava na minha mente. Decidi que naquele dia não poderia mais ignorar os sinais. Precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Havia algo dentro de mim, uma mistura de medo e determinação que dizia: hoje você vai saber a realidade. Não há mais como fugir. Enquanto ela ainda dormia, notei que seu celular estava sobre a mesa do quarto. A tentação de olhar era quase insuportável. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Sabia que, ao conferir, tudo mudaria de forma irrevogável. A dúvida me consumia, mas precisava enfrentar a verdade. Com mãos trêmulas, peguei o aparelho. A tela estava bloqueada, mas uma mensagem apareceu na pré-visualização. Não vejo a hora de te encontrar hoje à noite, amor. E um emoji de coração. Um frio percorreu minha espinha. A data, o horário, coincidiam com o nosso jantar de aniversário. A confirmação do que eu temia estava ali, escancarada diante de mim. Não pude evitar a sensação de traição esmagadora. Camila, a mulher que eu amava e confiava cegamente, estava prestes a me enganar no dia mais simbólico do nosso casamento. Cada lembrança dos anos juntos parecia desmoronar em minhas mãos. O turbilhão de emoções me deixou paralisado por alguns segundos. Raiva, tristeza, incredulidade, dor. Tudo misturado. Respirei fundo, tentando organizar minhas ideias. Precisava entender todos os detalhes antes de confrontá-la. Decidi investigar mais. Comecei a procurar padrões, mensagens antigas, pequenos sinais que antes haviam passado despercebidos. Cada detalhe que eu havia ignorado ou racionalizado agora se encaixava perfeitamente em um quadro devastador. Havia encontros marcados, horários incompatíveis com compromissos, mensagens apagadas com rapidez. Tudo indicava que o pior não era apenas uma possibilidade, era uma certeza. Enquanto isso, Camila ainda dormia. Observei-a por alguns segundos. Ela parecia tranquila, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Cada gesto seu agora parecia uma mentira silenciosa, uma performance cuidadosamente construída para manter a aparência de normalidade. Não suportando mais a espera, decidi confrontá-la. Ela acordou lentamente, alongando-se, ainda com o olhar sonolento. Eu a encarei tentando manter a voz firme. Camila, precisamos conversar. Ela piscou, surpresa, como se tivesse percebido algo que eu ainda não podia revelar. Sobre o que, amor? Perguntou, tentando soar casual. Sobre você, sobre o que está acontecendo com você. Minha voz falhou, mas tentei mantê-la firme. O olhar dela mudou. Um reflexo de surpresa seguida de hesitação. A tensão no ar era quase palpável. Eu podia sentir que minhas palavras haviam tocado algo profundo. Leonardo, não sei do que você está falando. Disse ela, tentando disfarçar, mas a voz traía a preocupação. Camila, eu vi a mensagem no seu celular. Eu sei que hoje à noite você tinha um encontro marcado. No dia do nosso aniversário, minha voz se elevou, agora cheia de raiva e dor. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar meu olhar, e por alguns segundos nada mais existiu além da tensão e da expectativa. Leonardo, Começou ela, mas parou, sem saber como continuar. A realidade caiu sobre mim como uma avalanche. Cada detalhe que eu havia percebido nos últimos dias agora se confirmava. De forma dolorosa e concreta, minha mente começou a repassar cada momento juntos. Cada gesto, cada palavra. Tudo parecia ter sido um teatro bem ensaiado. O perfume e os horários, os sorrisos, tudo agora tinha um novo significado, um que eu jamais imaginaria. Era impossível acreditar que a mulher que eu amava, que eu pensava conhecer tão profundamente,
pudesse planejar algo assim no dia mais importante da nossa história juntos. Camila tentou se aproximar, mas recuei, incapaz de aceitar o toque dela naquele instante. Meu coração doía, e minha mente clamava por respostas. Por que, Camila? Por que no nosso aniversário? Por que comigo? Perguntei. A voz embargada pela dor. Ela finalmente confessou com lágrimas nos olhos. Leonardo, eu não queria que você descobrisse assim. Eu não sei como aconteceu. Foi um erro, mas não queria te machucar. A intensidade do momento me deixou atônito. Eu ouvia cada palavra, mas era difícil processar. A mulher que eu amava estava ali, arrependida, mas a traição já tinha sido concretizada, e nada poderia desfazer aquilo. Cada lembrança dos últimos anos agora carregava uma sombra de dúvida e traição. A confiança, que antes era sólida, se quebrava em 1000 pedaços diante dos meus olhos. O que mais me doía não era apenas a traição em si, mas a maneira como ela havia planejado e escondido tudo, especialmente no dia que simbolizava nossa união. O aniversário de casamento, que deveria ser um momento de alegria, se transformou em um lembrete cruel da fragilidade da confiança. Ela tentou se aproximar novamente, mas eu recuei dizendo, preciso de tempo. Eu não sei se consigo te perdoar tão rápido. Preciso entender tudo antes de tomar qualquer decisão. Camila assentiu, silenciosa, com lágrimas rolando pelo rosto. A dor era mútua, mas eu sentia que a minha confiança havia sido destruída de forma irreparável. O que antes era amor incondicional agora se misturava a dor, desilusão e raiva profunda. O silêncio que se seguiu à confissão de Camila foi esmagador. Eu ainda estava sentado no sofá, tentando processar cada palavra, cada gesto, cada detalhe da traição. Meu coração doía. Uma mistura de raiva, incredulidade e tristeza que me fazia tremer. Nunca imaginei que chegaria a um ponto em que a mulher que eu amava pudesse me ferir dessa forma. Ela tentou se aproximar novamente, mas eu recuei. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava distante, navegando por lembranças e expectativas destruídas. Eu precisava de respostas, de explicações detalhadas, de entender o motivo de tudo aquilo. Camila, eu preciso que você me diga a verdade. Cada detalhe. Quem, quando, como? Minha voz saiu firme, mas carregada de emoção. Ela engoliu em seco e começou hesitante. Leonardo, foi alguém que eu conheci no trabalho. No começo foi apenas conversa, amizade. Mas depois eu me deixei levar. Eu não queria que nada acontecesse, mas eu me perdi. Eu sei que errei, e estou profundamente arrependida. Enquanto ouvia, meu mundo parecia desmoronar. Cada palavra dela ecoava como punhais atravessando meu peito. A mulher que eu acreditava ser íntegra, leal e amorosa, havia construído uma mentira que durou semanas, talvez meses. A raiva começou a tomar conta de mim, e eu senti a necessidade de confrontar, de deixar que cada sentimento fosse expresso. Como você pôde fazer isso no dia do nosso aniversário? No dia que simboliza todo o nosso casamento? Minhas mãos tremiam e minha voz falhava, mas eu precisava que ela sentisse a gravidade do que havia feito. Camila tentou se justificar. Eu não planejei isso, Leonardo. Não queria que acontecesse assim, mas eu não sabia como lidar com meus sentimentos. Eu sei que foi um erro terrível. As palavras dela soavam vazias. O arrependimento era evidente, mas não apagava a dor que eu sentia. Era impossível retornar ao que éramos antes. A confiança havia sido destruída e a ferida era profunda demais. Decidi então confrontar cada detalhe. Pedi para ver o celular dela, para entender a extensão da traição. Camila hesitou, mas acabou entregando o aparelho. Cada mensagem, cada contato, cada horário confirmado era um golpe em meu coração. Eu via claramente o relacionamento dela com outro homem. As conversas apaixonadas, os planos secretos. Era impossível fingir que nada havia acontecido. Enquanto eu percorria as mensagens, senti uma mistura de raiva e incredulidade. A intensidade da traição, a forma como ela havia escondido tudo, era esmagadora. Eu tentava manter a compostura, mas as lágrimas vieram inevitavelmente. Eu não sei se consigo confiar em você novamente, Camila.
Não sei se algum dia conseguirei superar isso, disse, a voz embargada. Ela se aproximou e tentou me abraçar, mas recuei novamente. O contato físico, que antes era fonte de conforto, agora se transformava em um lembrete da dor. Leonardo, por favor, me dê uma chance. Eu te amo. Eu sei que errei, mas quero consertar. Podemos passar por isso juntos. Implorou ela. A situação atingiu um ponto crítico. Eu precisava decidir. Tentar reconstruir o casamento ou aceitar que algumas feridas eram profundas demais para serem curadas. O amor que sentia por Camila ainda existia, mas agora estava misturado à desconfiança, ao medo e à dor. Decidimos então passar alguns dias separados, para que cada um pudesse refletir. Camila se mudou temporariamente para a casa da mãe, enquanto eu ficava em nosso apartamento, tentando organizar meus pensamentos e emoções. A distância foi necessária, mas aumentou a sensação de vazio e solidão. Durante esse período, percebi que precisava confrontar minhas próprias expectativas e sentimentos. O que significava perdoar? O que significava reconstruir a confiança? Eu ainda amava Camila, mas o medo de uma nova traição permanecia presente. Cada decisão precisava ser ponderada com cuidado. Enquanto refletia, comecei a escrever meus sentimentos. Cada palavra no papel ajudava a organizar o caos emocional que tomava conta de mim. Raiva, dor, amor, tristeza e todos os sentimentos coexistiam, criando um turbilhão que eu precisava compreender antes de tomar qualquer atitude definitiva. Após uma semana de reflexão, decidi conversar novamente com Camila. Precisávamos esclarecer tudo, expor medos, limites e expectativas. A conversa foi intensa, repleta de lágrimas, silêncios e sinceridade brutal. Eu expus minhas dúvidas e sentimentos, e ela compartilhou o arrependimento profundo e a dor de ter me magoado. Foi nesse momento que percebi que o confronto, embora doloroso, era necessário para qualquer possibilidade de reconstrução. Não havia atalhos nem soluções mágicas. A única forma de avançar seria através da verdade absoluta e da disposição de enfrentar cada consequência juntos ou separados. Já faz uma semana, Camila. E até agora eu me pergunto por quê? Por que você fez isso comigo? Com a nossa história? Com a nossa família? Eu não tenho desculpa, Léo. Eu estava me sentindo sozinha, perdida. E acabei tomando a pior decisão da minha vida. Eu me arrependo todos os dias. Olhei fixo, voz amarga. Arrependimento não apaga nada, Camila. Você me deixou em pedaços e o pior, foi no dia do nosso aniversário. Por que você não veio até a mim para conversarmos e você escolheu justamente a traição? E ainda pior, no dia que eu mais acreditava no nosso amor, para destruir tudo. Eu sei que errei, mas eu te amo. Eu não quero perder você. Me dá uma chance, por favor. Amar, Camila. Amar é cuidar, é proteger, é respeitar. O que você fez não foi amor. Foi egoísmo. Você me colocou como opção, quando eu sempre te coloquei como prioridade. Eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar, mas eu sei que nunca mais vou olhar para você da mesma forma, porque depois do que você fez, nada será como antes. Ela, voz trêmula, quase sussurrando. Leonardo, eu não tenho dormido, não tenho paz. Eu só queria uma chance para reconstruir o que destruí. Eu te imploro. Me perdoa. Eu, com voz firme e controlada, respondi. Camila, eu pensei em nós todos esses dias. Pensei na nossa história, no que construímos e no que você jogou fora. O perdão é uma palavra grande, mas o estrago que você causou é ainda maior. Camila tentando se aproximar. Leonardo recua, mantendo a distância e agora mais emotivo. Se eu ficar, vou viver em dúvida. Vou olhar para você e me perguntar se está sendo sincera, ou se a mentira vai recomeçar. E isso não é vida, nem para mim, nem para você. Aí foi quando eu respirei fundo. Olhei para baixo e então levantei os olhos, fixando em Camila com decisão. Voz firme e definitiva. Por isso, eu escolho seguir sem você. Eu escolho me libertar dessa dor, mesmo que doa agora, porque sei que um dia essa ferida vai cicatrizar. O que não cicatriza é viver preso a alguém que me destruiu. Eu sabia agora a extensão da situação, a verdade completa,
e pude tomar a decisão consciente, em vez de viver em ilusões. A revelação da traição no dia do aniversário de casamento marcou não apenas a perda da inocência emocional, mas também o início de um processo inevitável de reflexão, escolhas e possíveis recomeços. O que antes era amor incondicional agora era uma mistura complexa de sentimentos que precisavam ser enfrentados com coragem e honestidade. Nunca imaginei que chegaria a este ponto. Depois de descobrir a traição de Camila, percebi que não havia mais como continuar vivendo naquele casamento. A decisão de iniciar o divórcio foi das mais difíceis da minha vida. Sentei-me diante dos documentos no escritório do advogado e senti o peso de cada palavra, de cada cláusula. Não eram apenas papéis, eram 15 anos da minha vida. Nossas memórias, nossos sonhos transformados em termos legais. Na audiência, Camila estava presente, abatida, com lágrimas nos olhos. Eu tentei não me deixar levar pela compaixão, apesar de ainda existir amor ali. Escutei suas palavras, ouvi suas justificativas e arrependimento, mas sabia que a confiança, uma vez quebrada dessa forma, não poderia ser reconstruída da noite para o dia. Cada pergunta do juiz sobre divisão de bens, responsabilidades e o futuro parecia cortar meu peito. A casa, os objetos, as fotos, tudo aquilo que um dia representou alegria, agora eram símbolos de dor. Quando o juiz decretou o divórcio, senti uma mistura de tristeza e alívio. A tristeza de ver um capítulo importante da minha vida se encerrando, e o alívio de finalmente me libertar de uma relação marcada por mentiras e desconfiança. Saí do tribunal com o coração pesado, mas também com a sensação de que algo importante havia sido conquistado. Minha liberdade emocional. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que o fim daquele casamento não significava apenas perda, mas também oportunidade. Voltei a cuidar de mim, a redescobrir interesses e paixões que haviam ficado em segundo plano durante anos. Pratiquei esportes, revi amigos, mergulhei em projetos profissionais e, acima de tudo, aprendi a valorizar minha própria companhia. Cada passo dado me fortalecia, e a dor da separação começou a se transformar em aprendizado e crescimento. Essa minha história nos mostra que a dor da traição pode ser devastadora, mas também é um ponto de virada. Quando a confiança é quebrada, sentimos vazio e desilusão. Mas é nesse momento que descobrimos nossa verdadeira força. Ele nos ensina que superar não significa apenas perdoar o outro, mas aprender a valorizar a nós mesmos, a reconhecer nosso valor e a reconstruir a vida com coragem. Cada cicatriz carrega uma lição, e cada lágrima derramada pode se transformar em aprendizado. Eu pude provar que mesmo após as maiores decepções, é possível recomeçar, mais forte, consciente e preparado para um futuro de escolhas mais sábias e genuínas. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!